E aí, Boni, tem uma outra pauta. A gente falou um pouquinho sobre Luciano no meio, não ou no meio ou no banco. Queria ouvir um pouquinho de você essa questão do Marcos Antônio, porque assim, o Damian Bobadilla atuou por 90 minutos ontem contra o Brasil e atuou por 82 minutos contra o Uruguai. E era o titular da função com a ausência do Alisson. Era quem vinha jogando, era quem vinha atuando. Com essa questão dessa data FIFA, dele ter atuado bastante no jogo contra o Uruguai, inclusive, saiu por conta de uma lesão, sentiu contratura, então, na panturrilha, se eu não me engano. Então, é um jogador que atuou muito em pouco tempo e tem 2 dias, um dia de descanso para a partida contra o Galo. É um momento de dar a chance para o Marcos Antônio, porque ele teve chance como titular, mas sempre no time B, né, no time reserva do São Paulo. É o momento do Marcos Antônio ter essa chance como titular do São Paulo, Bani? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, muito por essa questão física. Porque vai ser um jogo que vai exigir muito fisicamente do São Paulo. E não tem condição, com esse calendário maluco do futebol brasileiro, não tem condição do cara jogar 90 minutos num dia, num jogo que exigiu muito dele, um jogo que exigiu muito do Bobadilha, que marcou atrás e apareceu muito na frente também. Então ele estava correndo de trás para frente o tempo todo no jogo contra a seleção brasileira. E não dá para exigir que ele jogue 48 horas depois como titular, num nível similar de exigência física. Então acho que vai ter que ser o momento de fazer essa escolha, de colocar o Marcos Antônio como titular, senão pode, além de forçar o jogador e talvez causar uma lesão a mais que vai prejudicar o time na sequência da temporada, talvez o cara não consiga entregar jogando como titular, pelo menos entrando como titular, né? E é uma pena, porque é o que a CBF faz com o seu produto. Diz que para a data FIFA, mas no dia seguinte, hoje, por exemplo, já tem jogo da Copa do Brasil, não do São Paulo, mas já tem jogo da Copa do Brasil, e com times que tiveram jogadores envolvidos na data FIFA, né? Então, esse é o momento de fazer escolhas, e acho que a escolha que me parece mais correta, por mais que seja uma pena, eu acho que o Bobadilha deveria começar como titular na condição ideal, não tem como exigir fisicamente dele pouquíssimo tempo depois dele ter atuado pela seleção do Paraguai. Vai ter que ser o Marcos Antônio, e aí a característica é um pouco mais diferente, né? O Marcos Antônio ele ajuda mais na saída de bola, acho que não tem tanto poder de marcação quanto tem o Bobadilha, e vai ter que ser, porque não tem opção. Porque o Santi ainda não pode entrar, o Santi não pode entrar ainda, então vai ter que ser com o que tem. E aí o Zubeldia vai ter que pensar muito bem como estruturar o resto do time para talvez compensar um pouquinho essa diferença de característica entre um e outro. Exato, até para esse jogo eu até concordo. Até se o Bobadilla não tivesse sido convocado, eu estava defendendo o Marcos Antônio por ter mais características ofensivas, como você mesmo falou. Acho que é um jogador que é, que dita muito o ritmo do jogo. Ele se assemelha, na minha opinião, ao Alisson. O Alisson marcava um pouco mais do que ele, mas ele é rápido, tem um bom passe, tem uma boa construção de jogadas. É um jogador que eu gosto. E para um jogo que o São Paulo precisa virar, eu iria com ele. Eu iria com o Marcos Antônio, independente se o Bobadilha tinha sido convocado ou não. Acho que vai ajudar bastante, vai ajudar bastante. Acho que deve ser o titular. Eu escalaria ele como titular. Acho que é forçar demasiadamente o Bobadilha, que vinha sendo titular em sequência com o São Paulo. Joga praticamente 2 jogos completos com a seleção. 2 dias depois, colocar ele para jogar contra o Atlético Mineiro, num jogo que o São Paulo vai precisar muito de vigor físico, vai precisar muito atacar. Acho que, cara, acho que é loucura. Acho que é até forçar o Bobadilha de uma forma, expor o Bobadilha de uma forma que ele não precisa, acabar sofrendo uma lesão e tudo mais. Acho que Marcos Antônio é o principal reforço dessa janela de transferência, é o que já vem se provando e acho que vai ser utilizado. Aí vai ter seu primeiro teste, né, Boni? Vai ser o seu primeiro teste de verdade, o primeiro teste de fogo do Marcos Antônio, porque atuou em outras partidas, também não entrou em jogos, entrou contra o São Lourenço, se eu não me engano, entrou em outras partidas que tinham um peso, mas, cara, ser titular é completamente diferente.
se entrar como titular, sentir, entrar com o time, cara, vai ser bem diferente. Ele vai ser o primeiro teste dele. Como titular, ele só atuou com o time reserva. Acho que vai ser um teste importante para o Marcos Antônio. E aí, queria ouvir de você essa questão. Você acha que, num futuro, a gente falou um pouco sobre o jogo de hoje. O jogo de hoje não, o jogo de amanhã, né? Falando um pouco, tratando mais sobre o jogo de amanhã em si, falando que o São Paulo, o Bobadilha jogou bastante na data FIFA e tudo mais, mas num futuro, você acha que dá para o Marcos Antônio tirar a posição do Bobadilha? Porque eu comentei aqui durante a programação que, na minha opinião, é questão de tempo, tá? É questão de tempo para o Marcos Antônio se tornar o titular na posição do Bobadilha. Eu acho ele mais jogador do que o Damian Bobadilha. Queria ouvir isso de você. Também acho que o Marcos Antônio é mais jogador. O Bobadilha vem ganhando confiança nos últimos jogos, né? Foi até bem importante o gol que ele marcou contra o Nacional nesse aspecto da confiança. Mas eu acho que nesse momento, nenhum dos três volantes que o São Paulo tem à disposição, seja o Luiz Gustavo, o Marcos Antônio ou o Bobadilha, eles têm essa característica de ser o primeiro volante, né? De ser mais combativo no meio de campo. O Luiz Gustavo até já teve mais essa característica, mas ele não tem mais o físico para ser esse cara, né? Ele é muito mais na qualidade, no refino técnico, tem a marcação também, mas já não é uma característica que se sobressai tanto. Então, eu acho que quando o Santi estiver à disposição e se ele conseguir se adaptar rápido, vai ser titular. Eu acho que será titular porque ele tem essa característica de ser mais marcador, pelo menos é o que a gente vê, né? Observa. Não vou ser hipócrita aqui e falar que acompanhava o cara no Belgrano. A gente vê depois qual que é a característica dele, tenta entender como ele se encaixaria no time. Então, pelo que a gente vê, ele é mais esse cara primeiro volante, e acho que por faltar essa qualidade nos outros jogadores, vai acabar sendo titular mais vezes. E aí, em certas situações, entre o Luiz Gustavo também, para ser mais esse segundo volante sem o Alisson, eu acho que o Marcos Antônio tem mais qualidade. E aí para frente, quando tiver mais tempo também para que ele ganhe, para que ele se adapte, ganhe essa confiança, ganhe essa sequência, eu acho que ele vai tomar essa posição como titular. Perfeito, perfeito. Tá aí a análise do Boni também com o novo reforço, Santiago Longo chegando, outros atletas chegando para a gente